Bom, pessoal, então hoje a gente vai estar resolvendo aí, né, o terceiro exercício de sistema lineares e matrizes, né, nosso conteúdo, onde eu vou falar basicamente de matrizes comutativas. Eu vou pegar duas matrizes e vai valer a probabilidade comutativa delas, ou seja, A vezes X vai ser igual a X vezes A. Então a gente vai ter que determinar essa matriz X aí para ser comutativa com A. Certinho? Então a gente vai ter que usar dessa igualdade para a gente chegar que elas são comutativas. Se vocês têm dúvida em outros exercícios, eu vou deixar o link do primeiro e do segundo exercício aqui no vídeo. Então é só vocês clicarem e vão ser redirecionados lá para outro vídeo, certinho? Então vamos fazer esse exercício 3 aí. Bom, pessoal, então vamos aí para o terceiro exercício, né, de matriz, né, onde ele vai falar o seguinte: determinar todas as matrizes quadradas de ordem 3 que comutam com a matriz, essa matriz aí que está aparecendo, onde esse A é um número real. Então, o que a gente tem que pensar, pessoal? É que a gente vai chegar numa matriz genérica, ou seja, a gente vai chegar numa matriz onde A pode ser qualquer número real, né? E daí eu vou fazer o seguinte: vou pegar essa matriz e multiplicar por uma matriz genérica. Depois, vou pegar a matriz genérica e multiplicar por essa matriz aí, certo? E depois eu vou igualar as duas e ver o que está acontecendo em cada termo, né? Então, vamos lá. Então, vou fazer assim, ó, seja x, uma matriz genérica aí, ó. Então, faremos A vezes x, né? Ambas de ordem 3. Então, o que a gente tem aí? Quem que é A? É A, 1, 0, 0, A, 1 e 0, 0, A. Então, a gente tem essa matriz aí, e daí eu vou colocar a matriz genérica x aqui. x1, x1, 2, x1, 3, x2, 1. Então, pessoal, já coloquei as duas matrizes aí, né? Uma do lado da outra para a gente fazer a multiplicação. Então, o que eu tenho que pensar aí? Ó? Eu quero fazer primeiro essa linha vezes essa coluna, certo? Tá aparecendo essa coluna aqui, né? Vezes essa linha aqui. Então, olha aí. Então, o que a gente vai resultar? Primeiro, A vezes x1, 1. Então, AX1, 1. Mais 1 vezes x2, 1, que vai dar o próprio x2, 1, né? Mais 0 vezes x3, 1. Então, dá 0. Agora, eu vou fazer essa linha com essa coluna aqui, certo? Então, a gente vai ter AX1, 2 mais 1 vezes x2, 2, o próprio x2, 2. Mais 0 vezes x3, 2. Então, a gente não coloca nada porque dá 0. E agora eu vou fazer essa linha com essa coluna aqui, certo? Então, vai dar AX3, 1, quer dizer, AX1, 3, desculpa. Mais 1 vezes x2, 3, o próprio x2, 3. Certo? Daí eu fecho aqui a primeira linha. Daí a gente vai fazer agora essa linha vezes essa coluna aqui, ó, certo? Aí o que a gente vai ter? 0 vezes x1, 1, 0. Mais A vezes x2, 1. Mais 1 vezes x3, 1 vezes x3, 1, que é o próprio x3, 1, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Essa mesma linha vezes essa coluna aqui, ó. Então, o que a gente tem? 0 vezes x1, 2, 0. A vezes x2, 2. Mais 1 vezes x3, 2, que é o próprio x3, 2. Agora, a gente vai fazer essa mesma linha com essa coluna aqui. Então, 0 vezes x1, 3, 0. A vezes x2, 3, A, x2, 3. 1 vezes x3, 3, o próprio x3, 3. Certo? Agora, a gente vai fazer a última linha com cada uma com essa coluna aqui agora. Primeiro, ó. O que a gente vai ter? 0 vezes x1, 1, 0. 0 vezes x2, 1, 0. A vezes x3, 1, A, x3, 1. Certo?
Aqui, 0 vezes x1, 2, 0. 0 vezes x2, 2, 0. A vezes x3, 2, A, x3, 2. Então, o que eu fiz? Essa última linha com essa segunda coluna aqui, ó. Agora, eu vou fazer essa última linha com a terceira coluna aqui, ó. Então, o que eu vou ter? 0 vezes x1, 3, 0. 0 vezes x2, 3, 0. A vezes x3, 3, A, x3, 3. Bom, pessoal, então agora a gente já fez, né, A vezes x, deu isso daqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer agora x vezes A. Por quê? Porque ela está falando que ele quer todos os tipos de matrizes que comutam com A. Então, a gente está fazendo uma matriz genérica x, né? E eu vou fazer com que ela comute com A. Então, quando eu faço dizer x vezes A, vai dar uma outra matriz, eu vou igualar com essa matriz grande que eu achei aqui, certo? Então, vamos lá. Bom, então aqui eu coloquei o resultado que a gente tinha aí, que a gente fez aí, né? A vezes x. E agora eu vou fazer x vezes A. Né? Então, já coloquei a matriz x aqui, que é a genérica, e a nossa matriz A aqui. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, essa linha com essa coluna, certo? Então, vamos lá. Dá x11 vezes A x11. Mais x12 vezes 0, 0. x13 vezes 0, 0. Então, dá o próprio AX11. Agora, a gente vai fazer o quê? Essa linha vezes essa coluna aqui. Então, vai dar x11 vezes 1, x11. Mais x12 vezes A x12. x13 vezes 0, 0. Então, resultou nisso daqui. Agora, a gente vai fazer essa mesma linha com essa coluna aqui. Então, o que a gente vai ter? x11 vezes 0, 0. x12 vezes 1, x12. x13 vezes A x13. A gente fechou aí a primeira linha. Então, vamos para a segunda. A gente vai fazer o quê? Pegar essa segunda linha e fazer com essa coluna. Então, x21 vezes A x21. x22 vezes 0, 0. x33 vezes 0, 0. Então, deu esse próprio elemento. Agora, x21 vezes 1, x21. Daí eu tenho mais x22 vezes A x22, certo? Daí, x23 vezes 0 é o próprio 0. Então, eu não preciso colocar. Então, eu fiz essa linha vezes essa coluna. Agora, eu vou fazer essa mesma linha vezes essa última coluna aqui, ó. Então, o que a gente vai ter? x21 vezes 0, 0. x22 vezes 1, x22. x23 vezes A x23. Certo? Beleza. Então, agora a gente vai fazer a última linha. Então, vamos fazer essa última linha vezes essa coluna aqui, essa primeira coluna. Então, x31 vezes A x31. x32 vezes 0, 0. x33 vezes 0, 0. x31 vezes 1, próprio x31. x32 vezes A x32. x33 vezes 0, 0. Então, não coloco. Então, agora a gente vai fazer essa última linha com essa última coluna para dar o último elemento aí. x31 vezes 0, 0. x32 vezes 1, x32. x33 vezes A x33. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Como eu quero que o x seja uma matriz comutativa com A, então essa matriz aqui que a gente já tinha feito tem que ser igual a essa matriz, porque A vezes x tem que ser igual a x vezes A. Certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Igualar cada um desses elementos aqui, ó. Então, você vai fazer com que esse elemento aqui seja igual a esse elemento aqui seja igual a esse daqui seja igual a esse seja igual a esse, e assim por diante. Então, a gente vai fazer, vai colocar essas igualdades todas, uma embaixo da outra, para a gente analisar como que vai ficar aí essa matriz, certo? Então, vamos lá fazer isso. Então, pessoal, observa aí que eu só coloquei os elementos, né, de entrada com entrada. Então, o primeiro elemento eu coloquei o primeiro elemento, o segundo elemento da primeira linha eu coloquei o segundo elemento da primeira linha. Então, se vocês compararem aí, né, as duas matrizes, eu coloquei entrada com entrada,
certinho? Então agora a gente vai ver cada elemento aí, qual que é o valor de cada elemento, como que vai ser a cara dessa matriz genérica. É claro que não a gente vai ter que representar por símbolos, tá, pessoal? Alguns números. Só que outros vai aparecer alguns números aí em alguns elementos. Então a gente vai encontrar a cara dessa matriz. Então vamos lá. Olha aqui nessa primeira equação. O que eu consigo fazer aqui, ó? Observa que esse AX1 é igual a esse AX1 aqui, ó. Tá vendo que eles estão do lado opostos da igualdade? Então, se eu passar esse termo para lá, vai ficar negativo. E esse termo que é positivo, então os dois cancelariam, né? E daí o x21 seria igual a zero, certo? Vamos ver aqui de baixo. Olha, esse AX12 é igual a esse AX12. Então, quando eu passo de um lado para o outro, eles vão se cancelar. Daí, o que eu vou sobrar aqui? X22 é igual a x11, certo? E daí, olha aqui, ó, eu tenho AX13 e AX13. Então, esses termos aqui, ó, vão se cancelar. O que vai sobrar aqui? Que x23 é igual a x12, certo? Indo aí para a próxima equação. Observa que esse termo aqui é igual a esse. AX21 é igual a x21, então eles vão se cancelar quando eu passar de um lado para o outro. E a gente conclui que x31 vai ser igual a zero. E daí aqui eu tenho que a x22 é igual a x22, então esse termo aqui cancela com esse. E daí a gente conclui que x32 é igual a x21. Só que x21, pessoal, a gente concluiu aqui que era zero. Então x32 também é zero, certo? Daí aqui, o que a gente vai obter? Ó, x23 igual a x23. Então aqui a gente obtém, né, que x33 é igual a x22, certo? E observa que também x22 é igual a x1, né? Então os elementos da matriz diagonal vão ser iguais. Beleza, aqui a gente não dá para concluir nada, por quê? Esse elemento já é igual a esse, então essa equação é redundante, certo? Aqui, ó, ax32 é igual a x32, então a gente conclui que x31 é igual a zero. E a gente já tinha concluído isso. E aqui a x33 é igual a x33. E daí a gente conclui que x32 é igual a zero. E a gente já tinha concluído isso. Então agora a gente vai colocar todos os elementos nessa matriz aqui, né? Então a gente já achou aí. Então agora a gente vai colocar os elementos que a gente, numéricos aí que a gente achou nessa matriz aqui. Então observa que o x11, pessoal, a gente não atribuiu nenhum valor a ele, né? Então a gente vai chamar ele, sei lá, de uma incógnita qualquer para a gente igualar as outras incógnitas são iguais a ela. Então a gente vai chamar de x. Então x11 a gente chamou de x, certo? x12, pessoal, quem que é x12? A gente também não tem valor para ele, certo? Então o que a gente vai fazer? Eu vou igualar a outra incógnita, uma incógnita y, certo? Então x12 vale y. x13, pessoal, se vocês observarem, x13 também não nem aparece nos nossos resultados, certo? Então, o x13 aí, ó, a gente chama ele de z, certo? Porque não tem nenhum resultado para ele. Então, a gente coloca aqui igual a z. Agora, vamos ver. x21 é igual a zero. Tá aqui. x22 é igual a x11. E x11 a gente chamou de x. x23. x23 é igual a y, certo? Que é igual a x12. Que a gente chamou aí de y. x31, a gente chegou que é zero. x32, a gente chegou que é zero também. x33 a gente chegou que é igual a x22, que é igual a x11, que a gente chamou de x. Então, pessoal, a cara aí da nossa matriz, de todas as matrizes comutativas, a minha matriz A, é esse formato aqui, onde x, y e z são números reais aí quaisquer, certo? Então, esse daqui é o formato da minha matriz comutativa com a matriz A. E daí a gente pode colocar qualquer elemento aqui em x, qualquer elemento em y, qualquer elemento em z, que a gente vai obter a propriedade comutativa para aquela matriz A. Certinho? Então, pessoal, se vocês tiveram dúvida aí, né, na parte aí de equação ou na parte de multiplicar as matrizes, é só comentar aqui embaixo, que eu vou responder todo mundo. Pode comentar no Teams também, que eu vou responder vocês. E daí a gente consegue passar para o próximo exercício, certo? Então, fica aguardando vocês aí no quarto exercício.